Olá pessoal, bem-vindos ao canal, a leitura de Marco Aurélio, Imperador Romano, livro Pensamentos para mim próprio. Vamos dar continuidade à parte 5. Eu parei no item 13, agora ele vai nos falar de algumas coisas, vai nos falar do ser que é eterno, vai nos falar da importância da razão e da lógica e vai nos falar também da necessidade de nós nos desfazermos de tudo aquilo que não é algo relacionado ao bem. Vamos começar então? Item 13. Sou composto de uma causa formal e de matéria. Nenhum desses elementos será aniquilado, já que nenhum deles saiu do nada. Novamente, esse conceito de que nada surge do nada, nada se extermina. Por isso, cada parte do meu ser ver-se-á designar um outro lugar por transformação numa outra parte do universo. Depois, por sua vez, esta transformar-se-á numa outra parte do universo e assim sucessivamente até o infinito. Foi por uma transformação semelhante que eu também nasci, assim como meus pais, e remontar-se-ia nesta outra direção até ao infinito. Nada se opõe a que use esta linguagem, mesmo se o governo do mundo se divide em períodos finitos. Vivemos na eternidade. Dentro da eternidade existem esses momentos que são finitos dentro desse espaço-tempo do aqui e agora, ao menos dentro da nossa razão e da nossa percepção dessa finitude, e nada se opõe, o que ele está dizendo aqui, o fato de existir essa finitude nesse tempo ilusório que vivemos, nada se opõe a essa certeza, essa verdade de que nada se extingue e que tudo é eterno. A razão e a lógica são faculdades que se bastam a elas próprias e as operações que as concernem têm o seu próprio ponto de partida e caminham direito ao objetivo que lhe é proposto. Eis porque estas operações se chamam retas, termo indicativo da retidão da via seguida. Não é necessário que o homem, item 15, siga o que não lhe convém enquanto homem. Não é coisa que se lhe deva reclamar. A natureza do homem não o promete, não constitui uma perfeição da sua natureza. Não deve colocar nisso o seu fim, nem aquilo que remata o fim, o seu bem. Por outro lado, se uma dessas coisas conviesse ao homem, não lhe conviria desprezá-la ou rebelar-se contra ela. Já já eu vou comentar isso. Não poderíamos aprovar alguém que tentasse dispensá-las, e quem se restringisse em relação a uma delas não seria pessoa do bem, supondo que aquelas fossem bens. Mas na realidade, quanto mais nos despojamos destas coisas e de outras semelhantes, melhor suportamos ser despojados e mais nos tornamos um homem de bem. Então aqui ele falou sobre a questão da razão e da lógica, que são fundamentais para que a gente tenha essa nossa reta via de ascensão em relação à nossa consciência. Então a importância de desenvolvermos o uso da razão e da lógica. E aí ele nos diz, e esse texto é bastante complicado, inclusive eu tive muita dificuldade com esse item 15, tive a ajuda da minha professora de filosofia de Nova Acrópole do Porto, que me trouxe 2 outros textos deste mesmo livro, neste mesmo item, um com tradução em espanhol e outra com tradução em português. Também tive a ajuda de uma amiga minha brasileira que me trouxe esse texto no português do Brasil, porque está muito difícil essa escrita desse item 15. E aí discutimos bastante, inclusive, sobre esse assunto, né? E veja como é importante investigar, inclusive quando estamos lendo um livro, outras edições para que a gente possa entender algumas coisas que às vezes são difíceis pela forma de redação, pela tradução. E aí, basicamente, um resumo desse item que a gente pode concluir usando essas últimas frases, né? Na realidade, quanto mais nos despojamos dessas coisas e de outras semelhantes, melhor suportamos ser despojados
e mais nos tornamos um homem de bem. E aí a gente pode pegar essa ideia central, que é tudo aquilo que não é relacionado ao bem é o que necessariamente devemos nos despojarmos. Então, se tivermos dúvida, mantenho isso ou não no meu comportamento, mantenho isso ou não do meu pensamento, eu posso pensar, isso é algo de um homem de bem? Já discutimos bastante sobre o homem de bem, ele fala sobre isso, né? Bastante. E aí, a partir disso, a ideia é a gente ir se despojando daquilo que me impede de ser esse homem. Vou me despojar do meu egoísmo, vou me despojar dos meus medos, vou me despojar desses meus desejos, desses meus instintos, que são instintos muito animais, não aqueles que me protegem de algum perigo, mas aqueles que, por exemplo, me colocam num caminho menos humano e mais animalesco, e aí eu vou me despojando de tudo aquilo que não é relacionado ao verdadeiro ser, a essa essência divina que habita em nós. Então vamos continuar mais um pouquinho, item 16. A tua inteligência será o que fizeram as tuas ideias habituais. Presta atenção nisso, porque a alma impregna-se das ideias, ou seja, aquilo que escolhemos é o que estamos alimentando a nossa mente. Não só a mente, porque a partir de um pensamento muitas vezes já estamos com emoções fora do controle. Então, cuidado com as nossas escolhas, por isso inteligência de inteligere, escolher dentre tudo aquilo que existe de possibilidade, aquilo que você realmente quer ser. Então, se eu quero ser uma pessoa que tenho a mente calma, eu não vou trazer para a minha mente uma série de lixos que perturbam essa minha calma. Não vou trazer, por exemplo, as fofocas da minha vida, não vou trazer as notícias da mídia sensacionalistas e assim por diante. Continua Marco Aurélio. Impregna, pois, a tua continuamente de ideias como esta, a tua mente, né? Onde quer que seja possível viver, é possível também viver dignamente. Novamente, essa ideia, né, do autodomínio, e que nós não precisamos de uma circunstância perfeita fora, porque é possível viver dignamente, independentemente do que esteja acontecendo fora de nós, que é exatamente aquele conceito que ele nos fala antes, que não podemos nem escravizar ninguém, nem sermos escravizados. Quando dependemos da circunstância externa, para sermos felizes, para vivermos dignamente, quando reclamamos de tudo que está acontecendo fora e achamos que essas coisas influenciam, por exemplo, o nosso comportamento, estamos sendo escravos dessa situação. Continuando um pouquinho mais desse item 16. Ora, pode-se viver na corte, portanto, pode-se também viver bem na corte. E ainda, cada ser é levado para o fim por causa do qual e em vista do qual foi constituído. E aquilo para que é arrastado constitui o seu fim. E onde está o seu fim, aí está também para cada um o interesse e o bem. Ora, o bem de um ser racional é a sociedade, que somos feitos para a sociedade há muito tempo que tal foi demonstrado. A ideia de sermos homens sociais, racionais e sociais. Não é evidente, continua ele, que os seres inferiores foram feitos em vista dos superiores e estes uns para os outros? Ora, os seres vivos são superiores aos seres inanimados e os seres racionais aos seres vivos. Aqui ele está nos falando de que dentro do mundo manifestado existe sim uma cadeia de superioridade. Veja, superioridade no que se diz respeito, por exemplo, aqui que ele deixa claro, a consciência. Os seres inanimados, por exemplo, eles não têm essa possibilidade da consciência evolutiva, desse livre-arbítrio. Se nasce pedra, não sai daquele estado da pedra por sua vontade, mas nós, por outro lado, como seres humanos, se nascemos com fragilidades internas, podemos nos desenvolvermos e nos transformarmos mais ligado ao nosso verdadeiro fim, que é esse fim de ser um homem de bem, de ser um homem racional, de ser um homem cujo princípio de tudo, cuja nossa intenção está ligada à nossa origem, à nossa divindade, à nossa unidade. Então vamos continuar esse texto
a partir de amanhã. Espero que vocês façam boas reflexões e cuidado com o que você faz com a sua mente, ele está dizendo aqui, né? Cuidado com essas ideias habituais, porque as ideias habituais podem impregnar a sua alma. De cores, uma cor colorida, né? Aqui fazendo uma palavra simbólica, ou uma cor mais sombria. Então a pergunta é: o que você está trazendo para a sua alma? Que sabemos que é eterna, mas que evidentemente, enquanto estamos aqui vivendo na fisicalidade, podemos muitas vezes como que colocar véus sobre a nossa alma e não vivermos a nossa verdadeira natureza. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, se inscrever no canal, mandar para as pessoas e fazer o seu comentário. Eu gostaria muito de ouvir o que vocês pensam sobre essas coisas. Eu acho que é uma coisa muito interessante de vocês compartilharem os pensamentos, as reflexões, às vezes até as dificuldades, né, para que a gente possa estar crescendo nessas reflexões em conjunto. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.